tudo bem? Para quem não me conhece, eu acho que deve ser uns 209 milhões de brasileiros. Meu nome é Joabe Chagas, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, jubilado ou aposentado desde janeiro deste ano 2020. E uma das bênçãos da aposentadoria é ter um pouquinho mais de tempo, para a gente poder dedicar a algumas atividades extras. E agora nessa quarentena, por conta da pandemia, do coronavírus, esse tempo fica ainda mais flexível. Então resolvemos dedicar esse tempo preparando um tema. Não é um tema original, mas é um tema autêntico, verdadeiro e relevante para os dias em que nós estamos vivendo. E demos o nome desse tema de eventos finais, ok? Esse tema, eventos finais, é um tema escatológico. A palavra escatologia é a palavra grega composta, hékatos, últimos, logia, estudo. Portanto, escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos que antecedem a volta de Cristo Jesus. Nós normalmente temos feito a apresentação desse tema de forma presencial, mas como diz, por conta da quarentena, devido ao coronavírus, a gente está preparando em vídeo. Então nós não temos tanta intimidade com as câmeras, com as edições de vídeo, portanto pode ter uma situação ou outra que a gente vai tentar corrigir, mas vamos fazer o nosso melhor, ok? E esse tema nós vamos apresentá-lo para um público-alvo, e o público-alvo são os membros da Igreja Adventista Sétimo Dia. Mas nada impede que qualquer pessoa curiosa ou estudiosa de temas relacionados a eventos finais, um tema escatológico, possa se valer dele para ampliar o seu conhecimento, ok? Este tema, portanto, está aberto a todos que desejarem dele usufruir. Vamos apresentá-lo de forma a mais cronológica possível, tá? Dos eventos atuais, os que terão lugar logo, em breve, e culminando com o clímax de todos os eventos, que será exatamente a volta de Cristo Jesus, que é a nossa bendita esperança de todo cristão que crê realmente na palavra de Deus. Então, através desse tema, é como se a Bíblia abrisse perante nós a cortina que separa o presente do futuro, e nós pudéssemos adentrar neste futuro através do conhecimento dele, a fim de nos prepararmos para que quando ele vier, a gente possa realmente vivenciá-lo de maneira um pouco mais sólida, principalmente na palavra de Deus. Vamos então para o primeiro texto introdutório, que diz o seguinte. Aliás, antes de lermos esse texto, eu quero dizer que nós vamos usar duas fontes primárias, a Bíblia e os escritos de Ellen G. White. Em alguns poucos momentos iremos usar fontes secundárias, ok? Mas 80%, 90% da abordagem do tema será com essas duas fontes primárias, a Bíblia e os escritos de Ellen G. White. Então vamos para o primeiro texto dos escritos de Ellen G. White, onde ela diz o seguinte: nos anais da história humana, o crescimento das nações, o levantamento e queda de impérios aparecem como que dependendo da vontade e façanhas do homem. O desenvolver dos acontecimentos em grande parte parece determinados por seu poder, ambição ou capricho. Na palavra de Deus, porém, afasta-se a cortina e contemplamos ao fundo, em cima e em toda a marcha e contramarcha dos interesses, poderio e paixões humanas, a força de um ser todo misericordioso a executar silenciosamente, pacientemente, os conselhos de sua própria vontade. Da leitura desse texto, podemos tirar duas conclusões. A primeira delas é a seguinte: nós não podemos afirmar que tudo que acontece neste mundo é da vontade de Deus, principalmente as coisas ruins. Não é da vontade de Deus. Agora, também não podemos afirmar que Deus perdeu o controle da história desse mundo. Deus não está lendo a história desse mundo, Deus está escrevendo a história desse mundo. E o texto diz exatamente isso, que no final das contas,
todas as coisas irão contribuir para o desfecho final, que é o cumprimento do plano soberano de Deus na história deste mundo. Ok? Então, feito esse texto introdutório, vamos então começar a apresentar os eventos que estão tendo lugar hoje e que são sequenciais nesses eventos finais que antecedem a volta de Cristo Jesus. Então, o primeiro evento, vamos denominá-lo de ecumenismo, ok? Mas o que vem a ser ecumenismo? Vamos para um texto bíblico que está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versos 13 e 14, que diz o seguinte: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui o texto nos apresenta uma tríplice aliança no final dos tempos, usando 3 figuras: o dragão, a besta e o falso profeta. É conhecido entre nós a interpretação desses 3 seres, que são representativos de 3 segmentos religiosos. O dragão, símbolo de Satanás, que deu origem ao espiritismo. Depois nós temos a besta, que é um símbolo do poder católico apostólico romano, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. E o falso profeta, que é o símbolo do protestantismo apóstata. E o texto que nós lemos diz que da boca deles, João viu sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O que são esses 3 espíritos imundos? Bom, a Bíblia diz que eles são espíritos de demônios. Então, na Bíblia não diz exatamente o que são esses 3 espíritos. Mas como eles saem da boca desses 3 seres, dragão, besta e falso profeta, é possível a gente poder, usando um pouco de criatividade, entender que esses 3 espíritos seriam 3 doutrinas fundamentais, vinda cada uma delas dos seus respectivos líderes ou movimento religioso. Por exemplo, o espiritismo. A doutrina principal, base do espiritismo, é a imortalidade da alma. Ok? No catolicismo, a principal doutrina base é a guarda do domingo, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, pela sua própria autoridade, não sancionada pela Bíblia e muito menos autorizada por Deus, fez a troca da santidade do sábado para o domingo. Então a doutrina base do catolicismo é a guarda do domingo, embora tenha a questão da adoração de imagem, mas no final dos tempos a pedra de toque será a questão da guarda do domingo. Já no protestantismo apóstata, nós temos a doutrina base dele, que é a operação de prodígios, né? De milagres, somada aí a questão do dom de línguas. Então, aí nós temos as 3 bandeiras, né, de cada um desses movimentos religiosos, ok? Então vamos ver o que é que os escritos de Ellen G. White nos falam um pouquinho mais sobre a questão do ecumenismo, que é o que está acontecendo em nossos dias, né? Vamos ver o que é o ecumenismo. Vamos lá então. Um texto, ela diz o seguinte: a vasta diversidade de crença nas igrejas protestantes é por muitos considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. O que esse texto quer nos dizer é que o ecumenismo, ele tem um lema. E o lema do ecumenismo é mais ou menos assim: é melhor estar unidos pelo erro do que divididos pela verdade. Se a verdade nos divide, deixemos de lado a verdade. Se o erro nos une, vamos adotar o erro. Ou seja, eles estão se unindo em pontos que eles são comuns de doutrinas, independentemente do ponto de vista da palavra de Deus. Então, realmente é um lema muito bonito, mas muito perigoso, porque
A união é importante, sim, sem sombra de dúvidas, mas não em detrimento da verdade. Foi por isso que Cristo disse: eu não vim trazer paz, mas espada, porque filhos se levantarão contra pais e pais contra filhos, e os inimigos do homem serão os da própria casa. Então, realmente, você tem, às vezes, uma escolha entre viver em união dentro de casa ou com, não é, o segmento religioso de um modo geral e sacrificar a verdade, ou defender a verdade e, às vezes, ter que realmente sacrificar a união em prol da verdade. Ok? Bom, um outro texto, Ellen G. White diz assim, mais um texto. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança acontecer no caso, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então esse texto deixa para nós com certa clareza que o ecumenismo, né, terá o carro-chefe para promover o ecumenismo, será exatamente o protestantismo. E a nação mais protestante que temos no mundo é a nação norte-americana. Por isso que Apocalipse capítulo 13, né, enfatiza esse movimento do ecumenismo através da união da nação norte-americana. Mais um texto diz assim, aliás, é como se a gente estivesse vendo 3 garrafas diferentes, com tamanhos diferentes, formatos diferentes, rótulos diferentes, mas dentro dessas garrafas o conteúdo é o mesmo. Porque veja, o Espiritismo, com sua doutrina de imortalidade da alma, penetrou dentro do protestantismo e dentro do catolicismo. Então, tanto os católicos quanto os protestantes creem na imortalidade da alma, o que a Bíblia não ensina. Já dentro do protestantismo, nós temos a guarda do domingo, que foi estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, ok? E dentro do catolicismo, nós temos até os cultos protestantes penetrando dentro do catolicismo através do movimento carismático. Então, realmente, os 3 estão se unindo em pontos que lhes são comuns, pontos comuns de doutrinas, ok? Inclusive, eu vou abrir aqui um parêntese e logo eu fecho para apresentar 2 questões importantes dentro dessa questão maior do movimento chamado ecumênico. Uma das fortes barreiras contra o ecumenismo seria o comunismo. E é interessante a gente observar que a nação, não é, comunista mais forte que nós tínhamos, e que era uma guerra fria entre ela e os Estados Unidos, era a União Soviética. E aquele muro chamado Muro de Berlim, né, que dezenas, centenas de pessoas deram suas vidas para tentar passar da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, aquele Muro de Berlim, em 1989, veio ao chão, como que por uma mão invisível. E embora a gente veja, né, e viu nos noticiários, né, máquinas de um lado, civis de outro, militares, né, contemplando a cena, pessoas, né, ao som de música, de fogos, com picaretas, com marretas, quebrando o Muro de Berlim. Mas não caiu apenas um muro, caiu um sistema de governo chamado comunista. Muitas outras nações também se enfraqueceram nessa forma de governo comunista, embora tenhamos outras nações que ainda são comunistas, mas também estão se enfraquecendo. E isso vai se intensificar um pouco mais no final dos tempos. Um outro ponto interessante junto com isso é a questão da nova ordem mundial. A gente percebe que alguma coisa está acontecendo no cenário político, não é, do mundo. E o mundo está precisando de um líder maior, um líder que tenha entrada e passagem e autoridade por todas as nações. Um líder que possa ter a última palavra nos negócios deste mundo, nas questões deste mundo. E a gente percebe que isso realmente está, até certo ponto, se encaminhando
para a questão da nova ordem mundial, um líder mundial. E recentemente, o Dr. Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele, pastor, doutor e arqueólogo, ele fez uma live onde ele fala um pouquinho sobre as duas bestas de Apocalipse 13 e fala sobre globalização. E nesse contexto da globalização, ele cita algumas fontes secundárias, mas pessoas que são pessoas importantes, homens cultos, sábios, né? Pessoas inteligentes, acima da média, que a gente vai, com a permissão dele, já temos essa permissão, vamos inserir alguma desses pontos da sua live para a gente entender que estamos vivendo, de um lado, o ecumenismo e do outro, realmente, um movimento chamado Nova Ordem Mundial, necessária para se consolidar não apenas o ecumenismo, como se consolidar os outros dois eventos que são desencadeados, né, quando o ecumenismo se consolidar. Vamos ver se é possível ou não o mundo se unir. Aí eu vou me valer desse teórico chamado Zygmunt Bauman. Eu aconselho que vocês leiam o Bauman, vou mostrar a foto dele para vocês aqui. O Bauman morreu agora em 2017, foi uma perda, foi um grande intelectual, foi um dos maiores intelectuais do século XXI. E o Bauman falou, eu tenho uma esperança. Foi uma das últimas coisas que ele falou em vida. A minha esperança está num homem, Papa Francisco. Espera aí, deixa eu explicar isso aqui para vocês primeiro. O Papa Francisco, quando o Bauman falou que o Papa Francisco, para ele, era o homem que deveria unir o mundo, as pessoas perguntaram, mas como? E o Bauman até participou de um livro em homenagem ao Papa Francisco, e o próprio Papa Francisco teve um encontro com Bauman, onde ele falou assim, para mim você é o homem que tem a capacidade política de salvar o planeta. O Papa Francisco, que é um homem muito tímido, ele não é dado a elogios e afagos, ele até riu e falou, ninguém nunca me falou isso, mas pense, eu sei o que eu estou falando. Deixa eu colocar que o Papa Francisco ficou tão impressionado com o que o Bauman falou, que depois ele mandou comprar os livros do Bauman, leu, e muitos discursos do Papa Francisco, do Bertoglio, do Bispo Bertoglio, ele é baseado no que o Bauman falou. E, por exemplo, quando ele fala a ideia de a casa comum, né, fazer o mundo a nossa casa comum, um ecumenismo diferente e tudo mais, ele está ecoando as ideias do Bauman. A ideia, por exemplo, de trocar essa ideia de globalização por glocalização. O que é glocalização? Ele até usa uma expressão também de globalização mais sadia, onde você respeita a individualidade, a identidade de qual grupo, sem querer unificar todo mundo na mesma bandeira. Sabe o que é? Unidade na diversidade. O Papa pegou essa vibe aí do Bauman e ele falou, vamos unir o mundo, essa proposta que ele teve do Sínodo da Amazônia, e agora isso que ele ia fazer e foi frustrado por causa do coronavírus, para dar valor à juventude, o Papa está bebendo em Bauman. E deixe-me dizer para você que Bauman, ele não era um lunático. Para ele falar, o Bauman é o tipo do intelectual que lê 2000 páginas para falar 2 palavras. Deixando meus pensamentos adventistas de lado, sem nenhuma ironia, sem nenhuma indireta, sem nenhuma mascaração. Hoje, o único mecanismo que realmente teria condições de propor uma reforma mundial é o Vaticano, é o Papa Francisco. Não é o presidente Donald Trump, não é a China, por mais que a economia da China, eu vou te mostrar que tudo isso é balela também daqui a pouquinho. Não é a China, tem muita gente aí achando que a China é a coqueluche, porque a gripe da China contaminou o mundo inteiro, inclusive na economia, mas calma, que eu estou fazendo a leitura dos tempos. E é o único líder mundial que eu conheço que consegue transitar pelo mundo muçulmano tranquilo. O Trump não tem coragem de ir à Arábia Saudita ou ao Irã. Mas o Papa transita por esses lugares. Ele fez uma missa na Arábia Saudita. Aliás, a Arábia Saudita está como aliada agora, né? Eu dei o exemplo errado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O Trump não pode ir a qualquer país muçulmano. O Papa pode. Esse é o ponto que eu queria acentuar. O Trump não pode ir a qualquer lugar comunista. O Papa pode. O Papa tem livre trânsito.
Ele é um camarada carismático. Ele não tem um passado de sujeira. E esse filme que veio agora, Os Dois Papas, ele veio a propósito, não foi sem graça. Há coisas por detrás de tudo isso. E o que há por detrás de tudo isso? Eu quero mostrar para vocês um livro que me chamou muita atenção, que eu li esses dias. Próximo slide aqui. The Portening Instinct, A Cultural History of Humanity's Search for Meaning. Esse é um livro de Jeremiah Lant. Ele é um escritor. Ele trabalhou muito tempo com redes sociais. É um gênio também brilhante. E esse livro é fantástico. Eu li esse livro. Ele fala, ele fala de algumas coisas muito próprias, parecidas com o que o Bauman fala. Não é religioso, não é crente, não é teólogo, tá bem? E agora, recentemente, ele escreveu um artigo sobre o coronavírus. E ele colocou o seguinte: o coronavírus já soletra o fim da era neoliberal. O que vem a seguir? E ele coloca uma pergunta. O coronavírus é uma política crucial, esmagando e refazendo todas as normas correntes, reformulando todas as normas correntes. Será que essa nova era haverá de ser uma fortaleza da Terra ou prenúncio de uma sociedade transformada baseada no novo coleção de valores, no novo conjunto de valores? E o que ele quis dizer com isso aqui? Gente, primeiro ele faz alertas terríveis. Eu fui até checar alguns alertas dele para ver se não eram fictícios. Eu gosto de checar as fontes e eu confirmei que era verdade. Em 2017, mais de 15 mil cientistas de 184 países fizeram uma declaração conjunta de alerta à humanidade que o tempo está se esgotando e em breve será muito tarde. Esses mais de 15 mil cientistas de 184 países escreveram: em breve será muito tarde. Nós poderemos acabar caindo num caminho do qual não haverá mais volta nessa trajetória. A unificação do mundo, o decreto dominical, eu explico isso numa outra palestra, viria por 4 coisas básicas: uma grave crise moral em termos mundiais, e desastres econômicos, ecológicos, de transporte. Eu fui correr atrás do que o Dr. Tim tinha falado e achei a fonte do livro de Roger Kuhn, e ele até está na tela para vocês. E me chamou a atenção, por que eu coloquei essa citação de Ellen White? Porque o Jeremiah Lant, ele coloca justamente os mesmos pontos que Ellen White coloca, os mesmos pontos. E Bauman também coloca os mesmos pontos, quase na mesma ordem. Que hoje nós temos uma grave crise moral, estou citando os 2 autores que eu mencionei, o Bauman e o Jeremiah Lant, crise moral, crise econômica, crise ecológica e crises no transporte. Por quê? Uma das coisas que Bauman percebeu, que a Revolução Industrial trouxe um problema, muita gente mudando de um lugar para outro, as migrações estão muito mais rápidas e em maior volume. Você vê o problema hoje da Europa com a crise de imigração, por isso que o coronavírus tem uma característica muito pior do que a gripe espanhola, de 1918, se eu não me engano, muito pior do que a gripe espanhola, porque hoje a movimentação das pessoas é muito rápida. E a economia também está em crise. Olha que interessante isso aqui. Isso é o Jeremiah citando também. Dos 2.153 bilionários que tem no mundo, eles têm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. Eu fiquei tão assustado com isso que eu falei assim: não, peraí, eu vou procurar a fonte. Eu fui lá no World Economic Forum e realmente está lá, em Davos foi colocado esse dado. Volta para mim aqui, por favor. Eu quero olhar para você agora, que eu quero citar para você o que foi dito aqui. 2.000 e poucos bilionários têm 60% do PIB de todo o planeta. Então a coisa é muito séria. Hoje a riqueza do mundo não está nas mãos dos governos. 60% de toda a riqueza produzida no mundo está na mão de 2.000 e poucos bilionários. Agora, eu quero fazer um prognóstico. O mundo hoje está da seguinte maneira, pessoal. Imagine uma casa, é uma parábola que eu, Rodrigo, estou criando para você entender. Já estou quase terminando, viu? Imagine uma casa onde você tem 5 crianças bem travessas, brincando sozinhas e correndo, e uma casa que está cheia de estilete, de faca e arma de fogo municiada. E nenhum adulto para tomar conta dessas crianças.
Você já imaginou o perigo? Repito a minha comparação. Uma casa com 5 crianças bem travessas, sozinhas, correndo, brincando, e dentro dessa casa tem objetos cortantes, tem arma municiada e ainda material inflamável e fósforo. Que perigo, não é? O que você precisaria numa casa dessa? Um adulto urgentemente para tomar conta dessas crianças. Ótimo. Se você entendeu essa parábola, você entenderá o que está acontecendo no mundo hoje. Nós temos 5 crianças que estão no mundo soltas, perigosas, e não tem quem as controle. Uma dessas crianças é a internet. Quem controla a internet? Você pode colocar na internet um vírus que pode apagar dados de bancos do mundo inteiro. Um hacker mal intencionado aí pode arrebentar com a economia do mundo na internet. E quem é a pessoa que controla a internet em nível mundial? Ninguém, nem Estados Unidos. Economia. A economia está bem especulativa. Você vê, cai a Bolsa de Valores de Tóquio, você pode fechar sua fábrica amanhã porque caiu a Bolsa de Valores em Hong Kong. Você vê, teve um problema lá na China, afetou o mundo inteiro. Hoje não adianta você fazer bem o exercício de casa, porque afeta o mundo inteiro. Até superpotências como os Estados Unidos estão sendo afetados. Agora nós já temos quase 10% da população americana desempregada agora, nos últimos 2 meses, por causa do coronavírus. Quem controla a economia do mundo? Quem controla a ecologia do mundo? Não adianta nacionalismo. Aliás, uma das coisas que o Bauman fala é que nós temos hoje uma globalização vivendo junto com o nacionalismo ultraconservador, mas os dois estão brigando, porque a Coca-Cola está no mundo inteiro, mas os Estados Unidos são protecionistas, então rebenta com o mundo inteiro. Então hoje você não pode ter nem nacionalismo, nem globalização, tem que ser glocalização. Essa palavra que eu mencionei aquela hora, mas acabei não explicando, é um neologismo que já está constando nos dicionários, que é a mistura de 2 palavras inglesas, global e local, que é igual em português, global e local. Glocalization, glocalização. É você ter uma união dos povos, mas mantendo a independência de cada um, a identidade própria de cada um. Quem controla, então, já falei, internet. Quem controla economia? Quem controla economia? Quem controla tráfico de drogas e de armas no mundo? No mundo. O camarada apronta aqui, foge para o Paraguai e está livre. E, por fim, quem controla também as migrações de pessoas migrando para a Europa, porque o país dela está ruim. Não é bom para o europeu que muita gente migre para lá, é bom que o país do outro esteja bom para ele ficar lá e vir aqui só passear. Essas 5 crianças estão perdidas e nós precisamos de um governo único no mundo hoje. E vários autores, Yuval Harari, o próprio Bauman e outros que eu poderia citar para vocês aqui, Sam Altman, eu citei vários aqui, ó, o Elon Musk, do Vale do Silício, o Mark Zuckerberg, que é um camarada também muito inteligente. Todos esses falam, gente, o mundo tem que ter um governo único, não tem como. Não tem como, nós vamos para um governo único. Se não tivermos um governo único que mantenha a independência dos países e regule isso aqui, nós vamos falir. E o que diz o Apocalipse mesmo? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. E não poderá comprar nem vender aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta. Para mim, o que eu posso dizer pelo texto bíblico é que as pessoas vão aderir à besta por motivos diferentes. Por quê? Os melhores manuscritos gregos trazem esse texto do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 17, assim, olha. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome, ou o número da besta. A marca, ou o nome, ou o número. Os melhores manuscritos gregos trazem assim. Então significa que alguns terão apenas a marca, outros terão apenas o número, outros terão apenas o nome. O que isso representa para mim? Que o Apocalipse nunca mostrou que o mundo em redor da besta de Apocalipse 13 seria um mundo uníssono. Percebeu? Não será um mundo uníssono. Alguns vão aderir à besta por causa da marca, outros vão aderir por causa do nome, outros vão aderir por causa do número. Os que aderem por causa do nome certamente são os religiosos, porque ter o nome de Deus sobre você é algo muito sério. Não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Roma, você tinha vários tipos de marca que eram dados. Os escravos podiam ter um nome marcado, os soldados romanos, então havia vários tipos de marca. Então, as pessoas vão se unir ao anticristo por vias diferentes.
Alguns vão se unir apenas pelo caráter econômico que isso tudo vai trazer para o mundo, porque o papel moeda está com os dias contados. O Bitcoin está aí para dar um exemplo. Alguns vão unir a besta apenas por questão econômica. Eles são ateus, vão continuar ateus. Outros vão se unir, quem sabe, pelo aspecto da maravilha, do misticismo, porque fala que o anticristo, o segundo aqui, faz descer fogo do céu para enganar os homens, igual Elias, que mandou descer fogo do céu. Ele é chamado de falso profeta. Fará parecer até que Cristo veio, e tem muito muçulmano que está aguardando a volta de Jesus. Então, se isso tudo vai acontecer, muitos vão pelo misticismo. Outros vão pela covardia. Outros vão pela covardia. Não, eu vou porque eu não tenho outro jeito, eu vou ficar aqui mesmo. Então, nem todo mundo vai se unir nesse governo mundial pela mesma razão. As pessoas vão se unir por razões diferentes. Agora, para terminar minha fala aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês. Hoje, nós precisamos de um governo mundial. Não tem outra saída. E segundo Bauman, o único que pode emplacar nisso é o Papa Francisco. Do fundo do meu coração, se essa mensagem pelo menos tornar algumas pessoas mais preparadas para a volta de Jesus, amém. E quais são esses outros dois eventos, né, que vão acontecer quando o ecumenismo se consolidar? Bom, um deles é a formação da imagem da besta e o outro é o decreto dominical. Então vamos para o primeiro. Mas o que é a formação da imagem da besta? Vamos para um texto bíblico então que diz o seguinte: Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 14, que diz o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Então aqui o Apocalipse fala de um movimento religioso, com inferências também políticas, mas que fará no final dos tempos uma imagem à besta. Mas o que vem a ser a formação da imagem da besta? Vamos ler então uns 2 ou 3 textos dos escritos de Ellen G. White para a gente entender o que vem a ser a formação da imagem da besta. O primeiro diz o seguinte: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Um outro texto: a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Então veja, de acordo com esses 2 textos, a formação da imagem da besta é uma moeda de 2 faces. A primeira face é esta: a formação da imagem da besta é a união do poder religioso com o poder civil, ou do poder civil com o poder religioso. Agora, a outra face da imagem da besta diz o seguinte: o característico especial da besta e, portanto, de sua imagem é a violação dos mandamentos de Deus. Unicamente mudando a lei de Deus poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Portanto, nesse texto aqui, a formação da imagem da besta, o outro lado da moeda, é a exaltação do domingo como um dia santo em contraposição ao sábado bíblico, não é? Que é o dia santo de acordo com a palavra de Deus. Então isso seria a formação da imagem da besta, a união do poder civil com o poder religioso e a exaltação do domingo em contraposição ao sábado. Uma vez então consolidada a imagem da besta, desencadeia o outro evento. E o outro evento na sequência é
o decreto dominical? O texto está em Apocalipse. Vamos ver? Apocalipse, capítulo 13, verso 16, que diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, essa marca, né, sobre a fronte, ou seja, conhecimento, inteligência, né, e também consciência, ou sobre a mão, é um símbolo de ação, trabalho, obras. Então, essa marca, as pessoas terão ela conscientemente e trabalharão em prol desta marca. E esta marca nada mais é do que o decreto dominical, obrigando todos, por força de lei, a guardarem o domingo, que é a marca da besta, ok? Vamos para alguns textos dos escritos de Ellen White, onde ela diz o seguinte: diz que Satanás trará calamidades e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos em toda parte sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a amadurar e segue-se fome e angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Das muitas coisas que chamam a atenção, eu chamo a atenção para essa parte final do texto que diz assim, que ele, Satanás, comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Não há referência direta, mas podemos dizer que seja uma referência indireta a essa pestilência que está no ar, esse vírus, né? Esse chamado coronavírus, né? Covid-19, que está infectando, né, a população, e hoje já são mais de 300 mil pessoas que perderam suas vidas, né, em 2, 3 meses para cá. Na sequência, quero apresentar um texto da Bíblia que diz o seguinte: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, versos 4 e 5. Aqui o profeta, não é, Isaías, 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo a primeira vez, nós estamos 2000 anos depois da primeira vinda de Cristo Jesus, já falava de um estado em que a terra se encontraria, tanto naquela época quanto no final dos tempos. Tá? Mas um texto, Ellen White diz assim: e então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Então Satanás vai dar, não é, aos eventos a interpretação que melhor lhe convier. E quando essas calamidades se intensificarem ainda mais no final dos tempos, né, daqui, né, para o final mesmo, aí as pessoas vão serem levadas a concluir que todas as calamidades que afligem, né, o mundo, de um modo geral, calamidade em terra, em mar,
e céu, é porque Deus está irado contra um povo aqui na face da terra que continua guardando o sábado e não o domingo. E que essas calamidades, essa condição caótica em que o mundo está vivendo, do ponto de vista moral, climático, social e espiritual, só vai melhorar se impor um decreto para se guardar o domingo. Porque hoje, veja, hoje guarda o domingo quem quer fazê-lo por conveniência, por tradição familiar, por tradição religiosa, e guarda o sábado quem por convicção de fé, de acordo com a Bíblia, convicção do assíduo do Senhor, crê que o sábado é o dia que deve ser guardado. Mas hoje cada um é livre para guardar o dia que quer guardar. Mas no final dos tempos, depois do movimento ecumênico e depois da formação da imagem da besta, virá o decreto dominical, obrigando todos a guardarem o domingo por força de lei. O outro texto diz assim: quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Então, como dissemos, o protestantismo vai tomar a iniciativa tanto do movimento ecumênico, quanto da formação da imagem da besta e agora do decreto dominical. Então, vamos encerrar essa parte introdutória, ou a parte 1, como você queira chamar, não é? Onde falamos sobre o ecumenismo. Depois, quando o ecumenismo se consolidar junto com, não é, a nova ordem mundial, nós teremos então o outro evento, que é a formação da imagem da besta, que é uma moeda de duas faces, né? Um lado é a união do poder civil com o poder religioso, e o outro lado é a exaltação do domingo em contraposição ao sábado bíblico. Quando isso se consolidar, vem então o decreto dominical, a obrigatoriedade da guarda do domingo por força de lei, tá bem? Então, você vai ter acesso também ao segundo bloco, dando sequência a esses eventos, chamados eventos finais, nessa ordem cronológica, culminando com a volta de Cristo Jesus. Até o próximo bloco, então.